Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje eu vim aqui para mais um projeto de leitura do canal. Na verdade, gente, eu queria conversar com vocês sobre um projeto que eu criei há muitos anos atrás, na época que eu escrevia para o blog. Eu vou contar uma história para vocês que talvez incentive quem esteja aí do outro lado da tela e vocês vão entender. Há muitos anos atrás, mais ou menos em 2015, já vai fazer uns 10 anos, eu tinha muita vontade de começar a gravar conteúdo para a internet. Eu acompanhava muitos canais de YouTube, principalmente sobre literatura, e eu tinha muita vontade de fazer o meu canal de literatura. Só que a gente vai deixando as coisas para depois, a gente nunca acha que a gente está preparado, a gente nunca acha que a gente tem o equipamento perfeito, a gente nunca acha que a gente tem tempo para fazer. E eu tinha muitas ideias, mas eu não colocava nada disso em prática. E aí eu fui deixando para depois, gente. Eu resolvi colocar as minhas vontades, né, de falar com alguém sobre aquilo que eu estava lendo, sobre aquilo que eu estava assistindo. Eu resolvi fazer um blog, né, onde eu fazia textos e fazia resenhas sobre os livros que eu lia, sobre os filmes que eu assistia. E assim, gente, sinceramente, eu acho que ninguém lia meu blog. Eu compartilhava ali com o pessoal, meus amigos nas redes sociais, mas eu acho que ninguém lia, eu não tinha nenhum comentário, ninguém falava a respeito e tava tudo bem. Eu realmente, só de estar fazendo aquilo, eu já me sentia muito bem. E depois aquilo me deu força, né, me deu motivação para eu criar o meu canal no YouTube, que era o que eu realmente tinha vontade de fazer. E por muito tempo eu deixei o meu sonho de lado. E eu vou falar a verdade pra vocês, gente. Se você tem vontade de pegar e fazer um canal no YouTube ou criar um perfil numa outra rede social pra poder trabalhar com isso, só começa, sabe? Pode ser que não dê nada, pode ser que você não ganhe dinheiro com isso. Ainda mais que hoje eu acredito que é muito fácil ganhar dinheiro com a internet, mas ao mesmo tempo é muito mais difícil, né? Antigamente os criadores de conteúdo, eles eram em uma porção muito menor e era uma profissão ainda muito nova. Hoje em dia tem muita gente tentando, muita gente indo atrás dessa vontade, mas ainda assim acaba saturando, né? Enfim, gente, eu acho que a minha maior motivação mesmo não era nem tanto trabalhar com isso. Claro que se eu trabalhasse com isso, eu ia ficar muito feliz se eu conseguisse tirar dinheiro da internet, né, fazendo aquilo que eu gosto. Meu Deus, perfeito, mas infelizmente não é tão fácil assim gravar conteúdo, editar, você ter a criatividade de você fazer algo diferente, realmente não é tão simples quanto parece. E bom, falando tudo isso para chegar aonde? Na época que eu tinha esse blog, eu criei um projeto chamado Lendo e Viajando. E é um projeto que consistia no seguinte: toda vez que eu fosse viajar para algum lugar específico, eu ia procurar autores daquele lugar, eu ia procurar livros que foram escritos naquele lugar, livros que se passam naquele lugar, ou livros que contem a história daquele lugar. Enfim, tudo que eu pudesse encontrar de referências literárias sobre o lugar que eu estivesse viajando, eu ia fazer um apanhado, selecionar algumas opções e eu ia ler estes livros e também assistir filmes, tá, gente? O projeto chama Lendo e Viajando, mas eu também sempre procuro filmes e séries, enfim, que remetem a este lugar que eu vou viajar. Isso me traz uma proximidade com o lugar que eu tô indo muito maior. E eu acho esse exercício delicioso, eu faço isso até hoje na minha vida. Eu lembro que na época que eu tinha esse blog, eu fiz isso, eu fiz esse projeto. Eu fui viajar para Brasília, ficar na casa do meu primo alguns dias e eu descobri autores muito legais que tinham livros que se passavam em Brasília. Depois eu fui para o Chile, também li várias coisas a respeito do Chile, vários autores chilenos, também foi muito legal. E isso é uma coisa que eu continuei fazendo na minha vida pessoal, então toda vez que eu tenho uma viagem marcada, eu vou lá e pesquiso sobre... Eu amo fazer roteiro, tá, gente? Qualquer dia eu conto isso pra vocês, mas eu sou viciada em planejamento de viagens. Isso é algo que eu considero um hobby, porque às vezes eu planejo viagens que nunca vão existir. Nunca, diga nunca, né? São viagens que eu ainda vou fazer, mas assim, sem data planejada, nada marcado, mas eu vou pesquisando sobre o lugar e vou criando ali um planejamento de uma viagem
que ainda não está nos meus planos, em tese. Vocês entenderam, né? Mas isso é realmente algo que eu gosto muito de fazer. E essa parte literária também é algo que eu faço muito. Então, por exemplo, eu fui para a Argentina agora em fevereiro, fiz uma viagem muito legal para Buenos Aires, passei 4 diazinhos lá com a minha melhor amiga e com a minha filha, fomos nós 3. E foi muito gostoso e eu fiz esse exercício. Então eu procurei autores argentinos antes de viajar, eu li alguns livros, eu vi vários filmes e foi muito gostoso. E aí eu fiquei pensando, por que não trazer essa ideia que eu tinha lá do blog, trazer aquele projeto pro canal do YouTube, né? Porque agora eu tô gravando bastante vídeo pra cá, por que não fazer isso e compartilhar isso com vocês? Então eu resolvi agora trazer mais um novo projeto aqui pro canal. Esse projeto se chama Lendo e Viajando. Não é um projeto que será tão recorrente, porque infelizmente eu não faço tantas viagens quanto eu gostaria. Mas toda vez que eu for fazer uma viagem, eu vou fazer esse exercício de contar para vocês, de ir atrás de livros e vou dar várias dicas. Isso é o que é mais legal do projeto, é você descobrir coisas novas. E aí, gente, eu estava dando uma olhadinha no meu blog e eu vou compartilhar com vocês o que foi que eu li na época que eu fui para Brasília e que eu fui para o Chile. Quando eu fui para o Chile, eu fui para Santiago e fui para o deserto do Atacama. E aí eu li várias coisas de autores chilenos e eu vou compartilhar com vocês. E essas dicas, eu não vou me adentrar muito no enredo dos livros, porque são livros que alguns eu nem me lembrava que eu tinha lido. Muitos desses livros eu peguei da biblioteca na época. Eu morava em São Paulo e eu frequentava muito a biblioteca do Parque Vila Lobos. Eu não sei se vocês conhecem, mas se vocês não conhecem, tá, gente? Se tiverem a oportunidade, conheçam a biblioteca do Parque Vila Lobos, que é assim maravilhosa, e eu frequentava muito porque eu morava por ali. Vários desses livros que eu li nessa época eram livros que eu peguei na biblioteca, então foi muito legal poder revisitar estas histórias. Tem muitas que eu tenho vontade de reler. Bom, vamos lá, né? Já falei demais, eu vou ir acompanhando aqui no computador e aí vocês vão ver aí na tela o meu post do blog, tá? Vou rolando ele aí com vocês. O primeiro livro que eu li era um livro que eu não conhecia. Esse livro se chama A Origem do Mundo, do autor Jorge Edwards. Esse é um autor chileno, tá? E eu descobri que ele tem vários livros publicados. Ele é um autor até bem conhecido lá no Chile, mas eu nunca tinha ouvido falar dele. E ele escreveu esse livro, que é um livro curtinho, e eu me lembro que eu tinha lido esse livro, eu me lembro de gostar dessa história, que é uma história que tem uma vibe meio Dom Casmurro, sabe? Aquela coisa de traiu, não traiu. Porque esse livro, ele conta a história de um rapaz que um amigo dele morre, o amigo dele era fotógrafo, e esse rapaz, ele é casado com uma moça, e os 3 sempre foram muito amigos, assim. E aí, quando esse rapaz morre, ele vai dar uma olhada nas fotografias que estão nas coisas desse amigo, e ele descobre uma fotografia de uma moça, pescoço para baixo, né? Não se dá para ver o rosto dessa mulher, uma mulher nua. E essa fotografia que ele descobre, ela é no mesmo estilo daquele quadro A Origem do Mundo, do Colbert, que é um quadro bem famoso aí. E aí ele fica naquela que a fotografia, a mulher da fotografia, parece muito com a esposa dele. Será que é ela? E ele fica naquela angústia de saber se ele foi traído pela esposa ou não. É uma coisa bem Dom Casmurro, assim. E eu me lembro que era um livro bem curtinho e eu tinha gostado na época. Quem sabe aí mais pra frente eu não vou atrás pra poder reler ou ler outras coisas do autor. Gente, o outro livro que eu li foi O Jogo de Hipper. Esse livro eu tenho. Eu lembro que eu comprei ele num sebo na época, mas ele ainda tá na minha coleção. Esse livro é da Isabella Allende, que é uma autora bem famosa. Ela é conhecida principalmente pelo livro A Casa dos Espíritos, que é um livro que eu ainda não li e tenho muita vontade de ler. E O Jogo do Hipper, ele é um livro, um romance ali, um thriller policial. Não lembro muita coisa do enredo do livro. Bom, outros livros, né? Falando em releituras, a gente vai ter 2 livros que eu li na época e que eu reli recentemente e que já tem vídeo aqui pro canal, que é A Poesia que Derrotou o Ditador, do Antônio Scarmeta. Esse é um livro que vai contar a história
da campanha do não que rolou lá no Chile e que acabou com a ditadura militar do Pinochet. Eu já falei sobre esse caso, sobre a campanha do não, já falei sobre esse livro, tem um vídeo bem completinho sobre esse caso, é bem legal, tá? Se você ainda não assistiu, vai lá assistir. E o outro livro que eu também reli e que também eu já comentei aqui com vocês é um livro de teatro, é uma peça de teatro do Pablo Neruda. Pablo Neruda é um grande poeta chileno e aí a gente tem a morte, Fulgor e Morte de Joaquim Murieta, que é ali uma peça onde ele vai trazer a história do Joaquim Murieta, que é uma figura bem polêmica, assim. Depois vocês vão lá ver o vídeo também. E aí, gente, outro livro que eu li neste projeto, e olha só, foram 5 livros no total, né, que eu li, e olha que legal, 5 livros que eu fui atrás, porque eu estava indo fazendo uma viagem para o Chile, 5 livros que a maioria eu não conhecia, 5 livros diferentes, então olha quanta possibilidade de você conhecer um livro novo você tem quando você faz esse exercício. Então vamos lá, né? Aí eu li um livro do Roberto Bolanho, que chama Pista de Gelo. Também eu lembro que foi um romance curtinho. Lembro que foi o meu primeiro contato com o Bolanho. E depois disso eu não li mais nada dele. Inclusive eu tô com um 2666 para ler, que já é daí um calhamaço, um livro mais conhecido dele. Então eu espero gostar também. Eu lembro que eu gostei do livro da Pista de Gelo, mas não lembro nada do enredo. E, gente, eu fui pro Chile em 2019, eu acho que foi na mesma época que eu fui pra Brasília, porque eu lembro que eu tirei férias do meu trabalho, foi no mês de novembro, e aí eu fui pra Brasília, fiquei uns diazinhos lá na casa do meu primo, e depois eu fui pro Chile também. Aí eu fui pro Chile com a minha mãe, mas pra Brasília eu fui sozinha. Li 3 livros, vamos lá ver no blog o que eu li. Eu li um livro chamado Viagem à Calábria, do autor Sérgio Camparilli. Esse autor, ele é mineiro, né? E ele escreveu um livro que se passa em Brasília. Tem um personagem que ele viaja para Calábria, que é uma região da Itália, numa cidade chamada Calábria, não me recordo. E esse senhor, ele tem vários traumas da sua infância, ele passou uma infância na cidade de Brasília, ele foi para Brasília quando a cidade estava para ser inaugurada, ele tinha seus 11 anos, e aí vão acontecer algumas coisas ali também durante a ditadura, e vai gerar todo um trauma nele. Então esse livro ele se passa em Brasília, foi por isso que eu escolhi esse livro, não me lembro muito bem da história. E o outro livro que eu li foi Meu Deus, mas que cidade linda, de um autor chamado Rodolfo Mello, que é um autor que nasceu em Brasília. São livros de contos, também não me lembro nada sobre ele, mas pelo que eu li na minha própria resenha, eu tinha gostado bastante. E eles são contos mais frios, assim, então quem sabe eu releio aí. Eu lembro que eu li esse livro no Kindle na época, em e-book. Um outro livro que eu também li na época, esse eu me lembro mais, tá, gente? É um livro chamado Cidade Livre, de um autor chamado João Almino. Também é um livro que vai se passar em Brasília, mais ou menos na época que Brasília estava para ser inaugurada. E é um quinteto, faz parte de um quinteto que esse autor escreveu sobre Brasília. Eu só li este livro, são livros que você pode ler separadamente. E recentemente eu vi alguma coisa sobre esse autor João Almino, alguém comentando sobre ele, aí eu fiquei pensando, eu acho que eu conheço esse autor. E aí que eu me recordei que na verdade eu já tinha lido esse livro dele e eu tinha gostado também. E olha só que legal, isso que é o mais bacana nesse projeto. Eu conheci muitos livros que de uma outra forma talvez eu não conheceria. Quis trazer esse projeto aqui de novo pro canal, já me repeti muito nesse vídeo, eu acho. Mas eu queria muito compartilhar com vocês e convidá-los para toda vez que vocês forem fazer uma viagem, vocês fazerem esse exercício. Vão atrás, sabe? Procurem autores que nasceram no lugar ou livros que se passem nesse lugar. Você tem a possibilidade de descobrir muitas coisas novas, muitas novas histórias. Eu quero gravar um vídeo falando sobre tudo que eu li e tudo que eu assisti para poder ir para Argentina em fevereiro. Aí eu vou fazer um vídeo mais específico e mais completinho, porque os livros estão mais frescos na minha memória.
né? São livros que eu li recentemente, alguns eu até já comentei aqui no canal, então vou conseguir conversar melhor com vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Participem do projeto e me contem aqui embaixo se vocês já fazem isso, né? Porque eu acho que talvez tenha gente que já costuma fazer isso, já costuma ir atrás de tudo que conseguir encontrar sobre o lugar que vai viajar. E é isso, gente. Um beijo grande e até o próximo vídeo.